Todos. Sejam todos bem-vindos à audiência pública da saúde. Agradeço, em nome do Legislativo, a presença de todos os participantes, servidores municipais, as autoridades aqui presentes, doutor Zanardi, doutor Estivale, também o nobre vereador e presidente dessa casa, Ceará do Horto, gostaria que ele pudesse compor aqui a mesa conosco. Gostaria também de solicitar que o vereador pudesse fazer a evocação divina para os bons trabalhos desta audiência pública. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que tu tem nos concedido, Senhor, porque é um dia maravilhoso, Senhor. Seja conosco, nos guia, Senhor, coloca palavras boas, Senhor, na nossa boca, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na condição de membro da Comissão de Desenvolvimento e Bem-Estar Social, Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Hortolândia, que é composta pelos vereadores José Geraldo da Silva, presidente, Clodoaldo Santos, secretário, João Pereira da Silva e Regis Atanásio Bueno, tenho a honra e a imensa satisfação de declarar aberta a presente audiência pública que tem por objetivo a apresentação pelo gestor do Sistema Único de Saúde, que no âmbito municipal cabe à Secretaria Municipal de Saúde, do relatório detalhado referente ao segundo quadrimestre de 2017, em cumprimento ao disposto do artigo 36 da Lei Complementar número 141 de 2012, o qual conterá no mínimo as seguintes informações: montante e fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. A Lei Complementar número 141 de 2012, que determina a realização da presente audiência pública, regulamenta o artigo 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde. Estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferência para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 esferas do governo. Revoga os dispositivos das leis número 8.080, 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e da outras providências. Desejo a todos os participantes um excelente trabalho e declaro abertos os trabalhos dessa audiência pública de hoje. Convido, então, os responsáveis da Secretaria de Saúde para que possa iniciar a apresentação. Vamos iniciar a apresentação do relatório do segundo quadrimestre, em atendimento à Lei 141, da Secretaria de Saúde.
Então, o período que a gente vai olhar é maio a agosto, né, de 2017. Ok. Então, iniciando aí o relatório com a caracterização do município, né, identificação, a Secretaria de Saúde conta com um Fundo Municipal de Saúde, CNPJ próprio, gestor, o Dr. Lourenço Daniel Zanardi, a composição também do Conselho de Saúde, o presidente do Conselho, Darcy Pinheiro. Estimativa populacional, a gente tem aí uma estimativa já da população IBGE 2017, Hortolândia com pouco mais de 220 mil habitantes. A abertura por faixa etária, a gente ainda trabalha com o que está no censo de 2015, né, os dados do IBGE, estimativa 2015. Voltando aqui um pouquinho, aqui a pirâmide etária, que mostra que a gente tem uma população bastante jovem, né? A Hortolândia conta com uma população bastante jovem. Na sequência, os dados de morbimortalidade. A gente tem aí, nos dados de janeiro a agosto, 686 óbitos, né, de residentes de Hortolândia. Observando que as principais causas de mortalidade, né, vendo lá as doenças do aparelho circulatório, 201 pessoas, né, dos 686, é um número bastante expressivo. E também as neoplasias, né, 123, né, as principais doenças aí que acometem a nossa população. Na sequência, as principais causas de internações. Então, de janeiro a agosto, a gente teve 5.639 internações. Também observando que nas principais causas, né, além da gravidez e puerpério, né, os partos, a gente tem também, aparece novamente as doenças do aparelho circulatório, as doenças do aparelho digestivo, as neoplasias, né, na segunda linha também como bem importante nas internações. Na sequência, o montante dos recursos aplicados no período. A gente tem as principais receitas e transferências de impostos, né? Impostos ITR, IPTU, ITBI, ISS, alguns da União, cota parte do FPM, a cota parte do ITR, transferências do Estado, então compondo aí a receita no quadrimestre de R$ 160.637.863. Quadro B, o quadro das despesas liquidadas. A gente tem, no segundo quadrimestre, então, gastos com pessoal em cargos, 29 milhões, demais despesas correntes, 28 milhões. Um pouquinho mais para baixo, a gente abriu um pouquinho, material farmacológico, 1.900.000, materiais de consumo, 1.800.000, despesas de contratos de terceirização, 749.000, serviços de terceiros, pessoa física, 268.000, pessoa jurídica, serviço prestado com unidades ambulatoriais, 2.032.000, outros serviços de pessoa jurídica, né, terceiro, pessoa jurídica, 21.333.000, demais auxílios financeiros a pessoas físicas, 247.500, tivemos uma indenização de 137.519, que é uma devolução de convênio, totalizando, então, no quadrimestre, R$ 58.470.761. O quadro C, receitas e transferências do SUS. Na atenção básica, um pouco mais de 2.128.000. Média e alta complexidade, 6.678.000. Vigilância em saúde, R$ 424.049. Assistência farmacêutica, 259.286.
Totalizando, então, das transferências do SUS, R$ 9.490.927. As transferências do Estado, R$ 420.672,50. Daí tem as transferências do Campanha da Dengue, Programa Dose Certa, R$ 45.480, totalizando R$ 931.781,82. Aí um pouquinho mais abaixo a gente tem a remuneração dos depósitos bancários, 2 convênios que a gente recebeu de emenda parlamentar, um para equipamento e material permanente de UBS, que é do Carlos Sampaio e do Guilherme Mussi, e outro que é o da Ana para o hospital, de equipamento e material permanente, a deputada Ana Perugini. Então, totalizando aí nas receitas do SUS, R$ 10.843.381,65. Aplicação dos recursos próprios em saúde. A gente tem, então, R$ 160.637.863 de receita no quadrimestre. Deveríamos aplicar, né, no mínimo exigido, né, os 15%, um pouco mais de 24 milhões. A despesa na saúde no período foi 58.470.000. Com recursos próprios, 47.984.000. Isso significa um percentual de 29,87% do orçamento da prefeitura, né, destinado à saúde, né, com base nos dados desse quadrimestre. A gente tem aí uma despesa habitante ano, né, como a gente mede no quadrimestre, ela fica um pouquinho menor, que a gente usa a população inteira, R$ 266 habitante ano aí, e com recurso próprio um pouquinho mais de R$ 200, como se todos os habitantes usassem o sistema, a gente usaria esse valor habitante, né? Só para a gente entender a conta aí. Aqui a composição de como é que está destinado os recursos, a composição da despesa, então, com recurso próprio é 82%, né? Ficando 17% com recurso federal e menos de meio aí com recurso do Estado. Aí uma série histórica de como é que ficou a aplicação na saúde nos últimos anos, né, com índices sempre muito próximos dos 30%, né, sempre muito mais do que 25%, e nos últimos anos estamos batendo na casa aí dos 30% quase, né. Aqui é o que se refere às auditorias realizadas no período. A gente teve, então, no quadrimestre, uma visita do Ministério da Saúde para fazer a requalificação das UPAs, né, das 3 UPAs, das unidades de urgência e emergência, e também houve uma visita técnica no SAMU. Ainda não tem um relatório finalizado dessa visita, né, foi uma visita bastante positiva, né, segundo um dado preliminar do Ministério, mas ainda não tem um relatório final do fechamento disso. Oferta e produção dos serviços de saúde. Então, aqui é como está composto, de acordo com o cadastro no CNES, né, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, por tipo de unidade, número de unidades de saúde que hoje existem no município. Na sequência, a gente tem número de servidores, né, da saúde. A saúde hoje conta com um pouco mais de 1.500 servidores no quadro dos efetivos aí. E aqui os dados de produção por unidade nesse quadrimestre. Temos aí as consultas das unidades de saúde da família, né, de todas as nossas unidades. Esses dados são colhidos dos sistemas informatizados. A gente tem buscado melhorar a qualidade da coleta dos dados, né, para retratar a realidade mesmo dos fatos. Número de consultas também nas UBSs, a gente tem consultas das 5 UBSs, consultas também de odonto de todas as USFs e UBS no quadro de baixo. Na atenção especializada, os dados do Centro de Especialidades Médicas, do Centro da Mulher, do PADO
e do ambulatório de DST, trazendo algumas informações abaixo de alguns procedimentos que estão sendo realizados no ambulatório de especialidades. Ainda na atenção especializada, a gente tem o CIER, o Centro de Reabilitação Física, e a questão do CEL, né, os atendimentos por especialistas no CEL. Também, na mesma lógica, a gente está tentando tratar da melhor forma os dados que são colhidos para retratar, de fato, a realidade. A gente ainda tem um déficit, né, dessas informações, estamos tentando ajustar para ficar bem próximo do que realmente é atendido nas unidades. Os atendimentos do CAPES, o álcool e drogas, o infantil e o vida. Também ali tem um grande volume, né, de atendimentos. Aqui os atendimentos agora da nossa rede de urgência e emergência. Os atendimentos a gente trouxe aqui junho e julho do pronto-socorro do hospital, né, por pronto-socorro de clínica, pediatria, ortopedia, de acordo com as especialidades, né, o PS de emergência adulto, infantil, cirúrgico, ginecológico, para a gente ter um pouquinho de noção dos números. Aqui é os atendimentos ainda do pronto-socorro por classificação de risco, que retrata que um grande volume das pessoas que procuram o pronto-socorro são pacientes classificados como verde, né, que a gente vê ali, 48% são pacientes classificados como verde, né, quer dizer que tem uma baixa urgência, né, são pacientes que não precisariam estar, por exemplo, na unidade de urgência. Aí as internações de janeiro a maio, também no Mário Covas. E as cores ali identificando por clínica, né? Azulzinho a cirúrgica, demonstrando que a gente teve um crescimento no número de cirurgias no hospital. O número de consultas nas UPAs. No primeiro quadro, janeiro, abril, e no de baixo até julho, né, que também a gente soma ali um importante número de pessoas atendidas em cada unidade de pronto atendimento. Os atendimentos prestados pelo SAMU. Agora, a parte de imagem, né, que o município contrata, que a gente tem um gasto um pouquinho de mais de 1 milhão de exames de ultrassonografia, os exames de raio-x, exames laboratoriais, também, janeiro a julho, fechamento. E agora, entrando então um pouquinho nos dados de vigilância em saúde. A gente tentou trazer um pouquinho do que foi realizado nos 2 quadrimestres aí, né? Focando no segundo, que é o objeto da nossa apresentação. A gente tem aí da vigilância sanitária, então, as principais atividades, as licenças, os atendimentos e as ações que eles realizam. Principais agravos de vigilância epidemiológica, todas as doenças de notificação compulsória registradas, né, e as que são obrigatoriamente confirmadas no segundo quadrimestre. As principais coberturas vacinais também realizadas, com ênfase aí no que a gente realizou também de febre amarela, né, uma campanha bem importante. E no segundo quadrimestre também a questão da influenza. Abrindo um pouquinho as ações do centro de zoonoses, né, as ações realizadas casa a casa, os bloqueios e os mutirão, por conta do controle das arboviroses, né, que agora a gente não fala mais só em controle da dengue, a gente tem que preocupar aí com a zika, com a chikungunya, com a febre amarela, né, então é o controle em cima de todas essas arboviroses.
mais um pouquinho de ações de controle das zoonoses, referente a outro tipo de denúncias, né, que eles recebem lá, de animais silvestres e de outros aí que a gente vê detalhado na planilha. Questão da ouvidoria, da Secretaria de Saúde, todas as informações que chegam para a ouvidoria, de acordo com o tipo de assunto. Esse quadro retrata todas as capacitações realizadas no período na Secretaria de Saúde, para todos os profissionais que compõem a rede. Então, tem treinamentos de toda a secretaria, por departamento e por tema, aí, né, de acordo com os profissionais que foram capacitados. E para finalizar, então, vamos falar um pouquinho dos indicadores. A gente elegeu, como no primeiro quadrimestre, alguns indicadores para a gente monitorar. Aí a taxa de mortalidade prematura na população, então, de 30 a 69 anos, pelas principais causas crônicas, né, o diabetes, as neoplasias, o aparelho circulatório e respiratório. Então, a gente tem aí um indicador de 188,77 pessoas que morreram, né, para 10 mil, para 100 mil. Um indicador que a gente pactuou para o ano 300, de acordo com a nossa série histórica, né? No gráfico azulzinho, mais abaixo, a gente vê que nos outros anos a gente vinha alcançando valores um pouco mais altos, e o objetivo desse indicador é que a gente diminua o número de óbitos por essas causas. Proporção de óbitos em mulheres em idade fértil. Esse indicador, então, retrata todas as mulheres que morreram entre 10 e 49 anos, que são as que a gente caracteriza como idade fértil, né? O Ministério caracteriza como idade fértil, e que todas devem ser investigadas. Todos esses óbitos, então, devem ser investigados. Como a gente tem um período aí para fazer todas as investigações, né, e a gente deve ter investigado pelo menos 70%. Então, no quadrimestre, a gente não alcançou os 70%, mas é por conta do período. A mulher que morre muito próximo de fechar o quadrimestre, a gente ainda não conseguiu os 120 dias necessários aí para concluir a investigação. Número de sífilis congênita em menores de 1 ano. A gente teve, então, até o quadrimestre, 3 óbitos, 3 casos, né, de sífilis congênita em menores de 1 ano. Tá? A gente tem, então, uma meta aí de fechar o ano com apenas 5. A gente vem do indicador que tem que decrescer. Na sequência, a proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar. O valor alcançado 37,79, então, de todos os nossos nascidos, né, 37,79% foram de parto normal, o restante é cesariana. Indicador seguinte, a proporção de gravidez na adolescência. Então, na faixa etária, todos os nossos nascidos na faixa etária de 10 a 19 anos. A gente teve, então, 12%, né? 12% dos nossos nascidos é de meninas, né? De 10 a 19 anos. A gente teve 1.680 nascidos no quadrimestre, né? Então, 12% desses nascidos é de meninas que têm entre 10 e 19 anos. E a taxa de mortalidade infantil, então, que também é um indicador muito importante para monitorar as ações da saúde. Dos 1.680 nascidos vivos aí que a gente teve no quadrimestre,
17 morreram. Então, a gente teve 17 óbitos em menores de 1 ano nesse quadrimestre. O equivale aí, então, para 1.000 nascidos vivos, né, a taxa é 10,12 óbitos para 1.000 nascidos vivos. Esse é o indicador que a gente precisa baixar, né? E é isso. Na realidade, o relatório, então, né, norteia aí as ações da Secretaria de Saúde. Acho que a gente tem que pensar, né, com base nos dados que a gente produz, quais outras tarefas a gente tem que realizar na saúde do nosso município. É uma ação conjunta, né, uma ação de todos. Eu queria deixar aberto, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, agradecer aqui os nobres vereadores, estamos à disposição. No início, eu esqueci de agradecer a Cidinha, né? Então, agradecer ela também, agradecer a presença do vereador Daniel Laranjeira, né? Vereador que tem como bandeira também a questão da saúde. Então, neste momento, nós abrimos, né, para perguntas, audiência pública. Alguém tem alguma pergunta? Bom dia, Cidinha. Viu? Tem como você voltar no quadro de despesas liquidadas? Isso. Tem o item 6 lá, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, né? Em relação ao primeiro quadrimestre, comparando ao segundo, teve uma variação, vamos colocar, de quase 18 milhões. O que justifica essa variação, esse incremento aí? É o que veio a elevar esse montante. E esse serviço engloba que tipo de... O que está composto esse item nesse serviço de terceiro? Se a gente observar, então, no primeiro quadrimestre, a gente tem demais despesas de pessoal de contrato de terceirização, 10 milhões, e no segundo quadrimestre apenas 749 mil. E no segundo quadrimestre a gente tem essa inversão, né, que a gente tem o serviço de terceiro, pessoa jurídica, no segundo quadrimestre, um pouco mais de 3 milhões, e no segundo, 21 milhões. Então, no primeiro, a gente tinha a contratação da empresa perinatal, que é a terceirização de mão de obra. Então, o volume dessa terceirização estava na despesa de pessoas, de contrato de terceirização, né, com mão de obra. E no segundo quadrimestre, essa despesa está como pessoa jurídica, porque está contratado para gerir o hospital e as UPAs e o SAMU, uma OS, né, que representa o montante não só dos serviços que estavam no hospital, extensivo às UPAs, não só de mão de obra médica, como de todos os outros serviços. Então, esse valor, essa diferença do valor é isso, é essa mudança do contrato que teve na rede de saúde do município. Cidinha, vou fazer uma pergunta. Nós, dentre os 1.505 servidores efetivos, né, nós estamos acompanhando aqui no Legislativo a questão da insalubridade, né, que está sendo feita uma correção, uma adequação para alguns funcionários. Vocês têm um valor de quanto foi economizado em relação a isso, aproximadamente?
Na realidade, ainda está sendo feito alguns estudos para as adequações, ainda não tem um resultado final disso. Eu não sei se o secretário quer fazer alguma colocação, isso não é muito da minha matéria na Secretaria de Saúde, né? A parte da insalubridade é de gestão de pessoas, né? Está dentro do departamento administrativo. Então, assim, até onde a gente conhece, né? Até onde me diz respeito, a gente sabe que ainda não houve a finalização desse estudo, estão fazendo as adequações nesse sentido para pagar para quem de fato tem direito, o quantitativo que de fato tem direito, né? Não sei se o secretário quer complementar alguma informação nesse sentido. Tia, muitos têm se falado aqui no Poder Legislativo sobre lista de espera, né, de vários procedimentos. Qual que é a especialidade que, no âmbito da Secretaria, enfrenta maior dificuldades em termos de lista de espera? Tem previsão, principalmente no atendimento a exames, né? Outra coisa que a gente tem observado também, que a população acaba realizando vários exames e, ao final do período, alguns nem vão buscar, né, esses exames e acabam onerando. A Secretaria está enfrentando essa situação, como que pode ser equacionada isso para que não se perca tanto exames assim que o paciente acaba não retirando isso? Então, as principais demandas com relação à consulta, né, a gente tem algumas demandas, algumas filas de espera com relação à consulta e com relação também a exame. Então, assim, de consulta a gente tem algumas demandas importantes de dermato, otorrino, né, que o município tem tentado organizar. E com relação a exames, a gente tem demandas importantes, principalmente de ortopedia, né, que a gente depende de vagas de fora. O pessoal nosso que trabalha na regulação tem se empenhado bastante para tentar o maior número possível, dentro do que é disponibilizado, mesmo dentro do baixo número de vagas, a gente ainda pega vagas de bolsão, tenta entrar lá na repescagem, captar o maior número de vagas, mas ainda assim a gente tem demandas bem importantes, filas importantes, né, que a gente não consegue suprir no município, que a gente depende da referência do Estado. Com relação... Estava esquecendo a última pergunta, né? Com relação a exames que o pessoal não vai buscar, a gente tem identificado também, pelo menos 30% de todos os exames realizados não são retirados. E a gente está fazendo um estudo também na Secretaria, bem recente agora, iniciamos, mas não concluímos, de quantos exames replicados, né? O nosso usuário que passa e faz exame, daí 20 ou 30 dias faz novos exames, e a gente sabe que, né, nem é necessário, né? O que mudaria, né, em alguns diagnósticos se você fazer exame a cada 20 ou a cada 30 dias, né? Né, Daniel? O Daniel, que esteve na rede, ele sabe o quanto que o paciente bate lá, às vezes, várias vezes e faz o mesmo exame sem necessidade. Então, estamos tentando fazer esse cruzamento de dados com a participação do nosso pessoal de informática, para tentar criar lá um mecanismo da gente cruzar essas informações, para a gente otimizar, realmente poder distribuir aos que não estão se utilizando do sistema, né? Em virtude de ter gente usando uma ou mais vezes. Alguém mais? Alguma pergunta? Público? Pessoal, então, nós agradecemos, né? Dr. Zanardi, quer falar alguma coisa? Tranquilo? Nós agradecemos, então, a Cidinha, agradecemos o Dr. Zanardi, né? Dr. Estivale, todos os funcionários públicos, né, que participaram desta audiência pública, e declaro, então, encerrado a sessão, né? Mais uma vez, obrigado, Cidinha. Obrigada a todos.